Olá meus amigos, tudo bom? Vamos começar o módulo 2, aula 3, ok? Vamos lá. Vamos falar sobre as penalidades. Penalidades são sanções, punições previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo CTB. São aplicáveis, né, a quem comete uma infração de trânsito. Portanto, quem pode ser o infrator, né, é o proprietário do veículo, quando ele entrega o veículo, por exemplo, na mão de alguém que não tem habilitação. O condutor, quando ele ultrapassa o limite de velocidade, por exemplo. O embarcador, quando ele deixa de fazer os exames, né, que ele tem que fazer. O transportador, quando ele transporta uma carga acima do limite. Ok? Então, esses são os sujeitos aí que podem sofrer as penalidades. As penalidades no CTB são algumas, né? Muito conhecidas. A principal, a advertência por escrito. Ficou 2 meses sem tomar nenhuma multa. Tomar uma multa média, o condutor pode solicitar, pelo seu histórico de condutor, a aplicação da advertência por escrito. Ok? São as multas, né? Com certeza, a punição, uma penalidade é a multa. A outra é a suspensão do direito de dirigir. Falaremos mais à frente. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Também tem tópico próprio. A cassação da permissão para dirigir. Temos um tópico próprio. E a frequência obrigatória no curso de reciclagem. Falaremos tudo especificamente nos próximos módulos. Como é que é classificada a multa, né? A multa é classificada pela gravidade, né? Então, ela está disposta lá no artigo 258 do CTB e a natureza, né? Depende, conforme a natureza, ela pode ser de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Ok? Dependendo ali, tem os valores aí que ainda está lá no CTB, né? A gente sabe que é uma atualização. Medidas administrativas são outra forma de penalidade, só que administrativa, não tem cunho, ela não intervém no prontuário do condutor, ok? Medidas administrativas, está lá disposto no artigo 269, né, no capítulo 17. A autoridade de trânsito, né, ou seus agentes, na esfera das suas competências, né, como eu falei, tem que ser feito pelo agente competente, né, senão é nulo, estabelecida neste código, dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas, né, administrativas, né. O inciso 1, a retenção do veículo, ok? Tem mais incisos, mas agora a gente vai falar das principais, tá ok? O principal é a retenção do veículo, né? Agora vamos falar das principais medidas administrativas. As medidas administrativas possuem como principal finalidade, né, permitir ali que o saneamento de uma irregularidade constatada. Por exemplo, o carro está com o lacre da placa rompido, aí ele retém o veículo, né, para que o condutor seja obrigado a regularizar aquele defeito. Então o condutor paga a taxa e ali é feito a recolocação do lacre. Tá? Então é para permitir o saneamento da regularidade. A gente sabe, né, que é comum, né, se o condutor é liberado ali, ele dificilmente não quer gastar dinheiro para regularizar o veículo, né? E acaba que dá um defeito aqui, dá outro ali, e o veículo fica em mau estado. Né? A segunda, né, a possibilidade de aplicação de uma penalidade, né, que seja correlato ocorre, por exemplo, no recolhimento da CNH, né, para que se efetive a suspensão do direito de dirigir. A multa é suspensiva, então, no caso ali, a autoridade, né, por exemplo, pode ser a polícia militar, a polícia rodoviária, o agente de trânsito, por exemplo, ele vai reter a CNH. Por quê? Como a multa é suspensiva, ele vai entregar ao órgão administrativo, o DETRAN. Ele vai entregar ao DETRAN e o DETRAN pode vir a liberar ou não. Ele pode manter a apreensão ou não. Tá, ok? Dependendo da análise dos recursos.
tecnicamente ele vai liberar e só vai requerer novamente quando não houver mais possibilidade de recurso. Aí você tem que fazer a entrega, né? O, o, na realidade, o agente ele só cumpre a determinação de recolhimento da CNH, que está no código. O terceiro, para promover a desobstrução da via, a fluidez do tráfego, né? Então, tem um veículo sem dono que ficou numa rua, pode ser que ele ficou numa rua de fluxo, né? Então, é feita alguma denúncia, ou a própria fiscalização chega e retém esse veículo. Chama o guincho e leva esse veículo para o pátio. E o dono tem que ir atrás, né? Vai no Detran e lá deve ter informação para onde foi o veículo, ok? Então, para desobstruir uma via, por exemplo, é feita essa retenção aí. Quarto, a verificação se a infração de trânsito realmente aconteceu. Por exemplo, né, agora o famoso teste de economia, ok? Se a pessoa não tem nenhuma suspeita, né, a gente recomenda fazer, ok? Por conta, né, de ainda prevalecer aquele entendimento da negativa, né, ele pode instaurar a multa por mera recusa. Por enquanto, ainda prevalece, mas não. Em breve ali, a gente acredita que vai ter a revogação desse artigo aí. Essa aula foi bem simples, né? Só para conceituar o que é penalidade, o que é medida administrativa, para quando o profissional for atender um cliente, ele já está mais habituado. Ele vai falar assim, prenderam meu veículo. Ele fala, então aplicaram a medida administrativa lá do 269, né? Vamos ver o que aconteceu aqui, qual que era a medida, o artigo lá que ele foi autuado deve ter lá a medida administrativa. Eu acho, vamos ver qual que é a penalidade, se foi uma multa, se foi uma suspensão, ele vai ver. Então, esta aula foi para ambientar aí o profissional sobre as penas, tá ok? Um grande abraço, até a próxima aula.